Oiê! Hoje eu quero falar de mim. Hoje eu não vou abrir a Bíblia. Eu já estou aqui nos meus estudos, eu estou estudando nessa fase, neste momento, o livro de Isaías. E eu estou mais ou menos na metade do livro, no capítulo 35, 36. Tem 66, né? Acho que é isso. Então eu estou passando ali da metade, né? Mas eu quero falar de mim. Se eu pudesse dar um nome para esse vídeo, provavelmente seria quem eu era antes de você. Mas eu não quero focar no antes, eu quero focar no agora. Eu não quero focar no que eu era, em quem eu era antes de conhecer o Senhor. Eu não quero focar nas coisas que eu fazia quando eu não conhecia o Senhor, quando eu não conhecia a palavra de Deus, quando eu não caminhava com Cristo. Eu quero focar no agora. O que é que o Senhor tem feito na minha vida? O que é que o Senhor fez até aqui, continua fazendo e muito mais Ele fará. Em nome de Jesus, o Senhor tem muito para mim. O Senhor tem muito para a minha vida. Os meus olhos não veem nada do que o Senhor tem para mim. O Senhor tem muito mais. O Senhor tem muito além do que eu peço, do que eu quero. Porque assim diz a palavra dEle. Então, assim, quando eu comecei a caminhar com Cristo, a minha conversão, ela não se deu por uma data marcada. Eu não tenho, assim, dia tal, do mês tal, do ano tal, foi quando o Senhor me alcançou e começou a mudar minha história. Não, eu tenho uma fase. Meados de ano tal, o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Por quê? O porquê eu não sei. Mas, eu iniciando aqui a minha história, eu nasci num lar cristão. Eu nasci dentro da denominação presbiteriana do Brasil e eu fui batizada de dias de nascimento, né? Eu não sei, meses de nascimento. Eu fui apresentada à igreja, eu fui batizada, os meus pais já frequentavam a igreja. Eu tenho avós por parte da minha mãe. O meu avô eu acho que meu avô era presbítero, se eu não me engano. Eu acho que ele não era pastor, eu acho que ele era presbítero. A família do meu pai também era uma família, já os meus avós também eram cristãos, mas não carregavam nenhuma liderança, não possuíam nenhum cargo de liderança na igreja, mas eram cristãos. Então, eu já nasci dentro deste lar, os meus irmãos, eu tenho 3 irmãos, eu sou a única mulher, a mais velha, e hoje eu estou com 47 anos. Tenho um filho, que é o Lucas, e o Lucas hoje tem 15 anos de idade. A minha vida, ela sempre foi direcionada dentro da religiosidade. Então, eu cresci dentro da igreja, eu participei ainda na minha juventude do coral de jovens, coral dos adolescentes, coral dos jovens, depois porque tem a idade, né? Quando a gente é adolescente, frequenta um grupo, que é o grupo dos adolescentes, depois a gente passa para a juventude, que eu não lembro qual é a idade, será 15, 16, 17 anos, a gente passa para a juventude, então eu participei dos 2, acho que 2 corais, né, que tinha na igreja. Então eu participei do coral da na minha época de adolescência, e depois, quando eu era jovem, participava do coral e também participei do Ministério de Louvor. Entrei também para o coral da igreja, o coral geral, né, da igreja. E quando eu me casei, depois que eu tive o Lucas, eu me casei depois de 9 anos que eu estava casada,
que eu tive o Lucas, eu entrei para o Ministério Infantil, e isso já numa fase depois. E até mais ou menos 10 anos atrás, é por isso que eu falo que eu não tenho uma data específica, eu não tenho uma data marcada. Eu tenho uma fase que é um ocorrido na minha vida, mais ou menos 10 anos atrás. O Senhor começou a trabalhar na minha vida. Foi quando eu tive essa consciência, tá? Eu tive a consciência de que o Senhor estava trabalhando, de que o Senhor começou a me cobrar algumas coisas que não estavam de acordo com o que eu vinha vivendo. É exatamente porque eu estava à frente de um cargo de liderança dentro do Ministério Infantil da igreja. Mas antes disso, depois eu fui entender que o Espírito Santo já estava me incomodando. Eu é que não tinha a sabedoria, não tinha o entendimento para saber o que estava acontecendo. Mas, enfim, quando eu comecei a caminhar com Cristo, quando eu tive essa consciência de caminhar com o Senhor, e aí isso tem cerca de 10 anos, a primeira coisa que o Senhor limpou do meu coração foi a questão da religiosidade. Foi a questão da religião. O Senhor tirou do meu coração o culto engessado. O Senhor tirou do meu coração o culto dominical automático. O Senhor tirou do meu coração a leitura bíblica sem entendimento, mas de forma automática mesmo, né? Eu li a Bíblia por questão de estatística. O Senhor tirou do meu coração a oração. Tudo que eu falo aqui, gente, é automático, porque a minha vida, ela estava automática. Eu estava totalmente automatizada. Eu ia para a igreja todo domingo de maneira automática. Eu tinha a minha vida de oração automatizada em casa. Eu tinha a minha leitura da palavra automatizada. Eu tinha a minha intimidade com o Senhor automatizada. No meu entendimento, completamente ignorante no sentido realmente de não saber, não entender nem o que estava acontecendo. Eu não sabia nem o que eu fazia, mas eu estava lá, automatizada, achando que estava agradando ao Senhor. E a primeira coisa que o Senhor me tirou foi desse piloto automático. Eu sempre uso essa expressão. Eu saí do piloto automático. Caiu minha presilha de cabelo. Depois eu pego. A primeira coisa que o Senhor me tirou foi do piloto automático. E quando Ele começou a me fazer entender, e eu me julgo hoje, eu exijo de mim muito conhecimento da palavra, muito a entender quem é Cristo na minha vida. E cada vez mais o Senhor tem revelado também a minha identidade, porque quando o Senhor começou a trabalhar a minha identidade, que Ele tirou a automatização da minha vida, eu comecei a entender e continuo entendendo, continuo aprendendo. Ainda hoje tenho muito, muito, muito a aprender sobre quem é o meu Pai, a essência de Deus, o que Deus quer para a minha vida, o meu propósito e quem eu sou em Cristo. Por quê? Porque automaticamente eu aprendi, eu sou filha amada do Pai, eu sou nação santa, eu sou separada, eu sou uma mulher do reino, mas eu não entendia o que eu devia fazer realmente para ser. Eu não entendia o que era, o que significava tudo isso. E o Senhor vem me ensinando desde então exatamente à luz da palavra dele, o que é uma mulher separada por Deus, o que é uma mulher santificada em Cristo, o que é exatamente uma mulher intercessora, o que é exatamente, o que representa uma mulher que se diz ser uma mulher do reino. Então o Senhor vem trazendo a minha consciência
é a minha feminilidade, quem eu sou em Cristo Jesus, a minha identidade, conforme a palavra de Deus, através é isso que eu quero focar com vocês. Quando o Senhor começou a trabalhar no meu coração, eu entendi que eu precisava orar, agora não mais de maneira automática, mas orar pedindo sabedoria para o Senhor, orar pedindo discernimento, inteligência, e a oração começou a ser algo... Gente, o momento que eu entro em oração hoje com o Senhor é o meu momento extraordinário do meu dia, é o meu momento surreal do meu dia, porque o Senhor, Ele tem revelado coisas maravilhosas para mim enquanto eu oro. Ontem eu falei da oração, só que ontem eu peguei, né, um trecho bíblico. Hoje eu não vou falar da Bíblia, não. Vou falar de uma maneira... não vou falar de um trecho específico da Bíblia. Vou falar de uma maneira geral. A oração na minha vida, hoje, ela é tão essencial. E hoje eu entendo. E cada vez mais eu tenho entendido. Cada vez mais eu busco entender o porquê que hoje a oração é tão essencial na minha vida quanto o meu respirar. Quanto... os meus batimentos cardíacos. Hoje, eu tenho buscado, o Senhor tem trazido, o Espírito Santo tem trazido à minha consciência a extremamente importância de eu ter essa vida de oração. Leitura da palavra. Todos os dias eu leio um trecho da Bíblia. Eu me sinto assim, cobrada por mim mesma. Eu ainda não consegui ler a Bíblia inteirinha. Eu já li o Novo Testamento inteiro. Eu estou lendo o Antigo Testamento, mas não é numa sequência. Vou ler, né? Vou ler os Evangelhos, ou vou ler o livro dos profetas no Antigo Testamento. Eu ainda não tive uma sequência para ler. E por isso eu não consegui, talvez, terminar de ler a Bíblia inteira. Tem alguns livros da Bíblia que eu não me lembro de ter lido, a não ser um trecho pequeno, um versículo numa pregação ou outra que eu acompanhei. Mas eu estou numa sequência de leitura da Bíblia, no meu tempo, no meu entendimento, porque eu não quero hoje mais ler a Bíblia por estatística, eu quero ler para adquirir conhecimento, sabedoria da parte do Senhor. Então eu quero saber o que eu estou lendo, eu quero entender o que eu estou lendo. E eu tenho o meu ritmo de leitura, que assim o Senhor tem trabalhado comigo. Jejum. Jejum é algo que eu tenho aprendido também sobre o jejum. Andréia, antigamente também na sua vida religiosa você jejuava? Sim, jejuava. Jejuava do meu modo. Fazia o jejum no meu esquema, do meu jeito. Sem nenhum entendimento espiritual, né? E hoje eu tenho aprendido, eu tenho 2 livros aqui em casa que eu comprei para entender sobre o jejum. Um está lá em cima, que é O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Eu li este livro 2 vezes e as 2 vezes ele mexeu muito comigo, muito, muito. O Poder Secreto do Jejum e da Oração mexeu muito comigo. Eu não me lembro agora o nome do autor. A pronúncia, na verdade, eu acho que é Mahesh Chavda que fala, eu não tenho certeza, mas depois eu posso até tirar um print da capa e postar aqui. E o segundo livro que eu terminei